Olha lá na parte de baixo os frames que ele gerou para ajudar na sua thumbnail. Então eu posso simplesmente selecionar uma imagem. Olha aí a thumb que ela gerou, cara, que demais! Tá melhor que minha thumb atual desse vídeo que eu já divulguei. Nesse vídeo eu vou demonstrar mais uma solução que foi desenvolvida com o uso da IA, o chamado Vibe Coding. E eu acho muito importante você assistir até o final para abrir a sua mente e dar novas ideias para você. Eu desenvolvi esse software no intuito de economizar créditos de IA no futuro. E eu tenho certeza que as coisas que você hoje pede para a sua IA, para o seu Cloud Code, para o seu Codex, nas quais você consome créditos diariamente, você pode sim desenvolver software para no futuro economizar crédito. Um software nesse exemplo foi o AI Memory do Fábio Akita, que eu já fiz vídeo aqui nesse canal falando do mesmo. É evidente que no momento do desenvolvimento você queima ali bastante crédito, mas aí no futuro, conforme você vai utilizando o software, você não estará mais consumindo nenhum crédito. Isso, pelo menos, no caso do software que eu vou demonstrar aqui. O software que eu desenvolvi é para transcrição de vídeo ou áudio, ou seja, extrair o áudio e transformar aquilo em texto. E isso é muito importante para quem produz conteúdo. Não apenas o texto, mas os tempos da fala. Porque aí você pega esse chamado SRT, coloca na sua IA e pede para ela gerar uma descrição com capítulos. Não só isso, você pode pedir para gerar thumbnail, título, teste A, B. Eu não sei se você sabia, mas no YouTube, você pode colocar 3 thumbnails, 3 títulos e 3 descrições no mesmo vídeo. É a chamada opção teste AB. É uma técnica de vendas empregada no seu vídeo do YouTube. Então o YouTube, ele lança os 3 testes, o YouTube observa qual que dá mais clique ou qual que dá mais engajamento, ele escolhe qual a melhor opção de título, thumbnail. Eu deixei esse software com código aberto. Tem também um instalador, então na descrição eu vou deixar tanto o link do código aberto e também o link do instalador direto. Esse instalador, eu procurei colocar absolutamente tudo que a sua máquina precisar. FFmpeg, Python, CUDA, tudo, DLL, enfim. Mas é claro que eu acabei testando só na minha máquina. Então, se você tiver alguma dificuldade, se alguma coisa não funcionar, coloca ali nos comentários. Agora, vamos para o software que, além de transcrição, ele gera, vamos dizer assim, um facilitador de thumbnail que você vai compreender. Existem 2 formas da gente trabalhar no Transcrevo Fácil. Uma é utilizar o GPU como processamento ou a placa de vídeo. Aqui no meu caso acaba sendo superior. Só que se você está num notebook sem uma placa de vídeo dedicada, uma placa de vídeo integrada, desmarque essa opção, porque pode até ser que dê erro, que não funcione essa opção. E dependendo do desempenho do seu computador, fazer isso por aqui pode ter um tempo inferior a fazer isso pelo Codex, fazer isso por uma IA. Só que é aquela coisa, aqui você não vai consumir token, não vai consumir crédito. Fazer na IA vai consumir crédito. Então vamos lá. Vou selecionar aqui um áudio de um podcast de 2 horas, tá? 2 horas. No meu caso, vou colocar aqui, vou marcar que utiliza GPU como processamento. Beleza, cliquei no transcrever, ele vai trabalhar aqui, depois ele vai me informar quanto tempo que ele levou para fazer todo esse processo. Agora, deixa eu comentar uma coisa com você. O que você pode fazer com o seu Cloud Code, com o seu agente de IA? Você pode copiar o link do repositório que está na descrição, colocar no seu agente e falar, por exemplo, assim, pode questionar: existe algum agente malicioso nesse repositório? Ou então, você pode virar e falar: olha, clona esse repositório porque eu quero mudar.
eu quero mudar a fonte disso daqui, eu quero mudar essa caixinha, eu quero trazer mais para cá. Você pode até mesmo alterar a forma de processamento da GPU. Porque para evitar erros, para evitar problema, eu acabei sendo conservador nesse processamento por GPU. Porque embora eu tenha uma placa de vídeo dedicada, mas é uma placa de vídeo de notebook. É uma placa, de certa forma, limitada. Mas ainda assim, essa transcrição está sendo linda, maravilhosa para mim. Está sendo muito útil. Se você produz vídeos, com certeza ela será útil para você também. Mas ainda assim, você não vai utilizar? Eu estou aqui abrindo a sua mente para o que você pode fazer com a IA. A transcrição foi finalizada e assim, dessa vez foi a mais demorada de todas. Pelo fato de eu estar gravando aqui, evidentemente. Tempo para transcrever, 12 minutos. Mas gente, lembrando, é um vídeo ali, é um áudio de 2 horas. Nos meus testes, sempre ficava entre 8 a 12 minutos. Aí o que acontece? Isso daqui é só um texto, mas eu vou copiar o SRT para vocês verem que coisa mais linda, mais maravilhosa. E aqui tá sem frame de thumbnail, porque eu coloquei um áudio. Eu esqueci que tinha que ter colocado um vídeo. Eu já vou abrir uma nova aba aqui, vou deixar um vídeo rolando enquanto eu mostro o SRT. Copiei o SRT, vim no ChatGPT, colei ele, foi transformado em arquivo. Mas eu também posso salvar o SRT. Tem um botãozinho aqui para baixar SRT. Não precisa, mas pode, você faz o que você quiser. Agora eu coloco aqui, com base nesse SRT, gere para mim uma descrição com capítulos. Gere também um título chamativo para atrair um público considerável. Claro que não precisa dessas palavras cheias de frufru, né? Enfim, você joga a palavra que você achar melhor. Só para você ter uma visão, esse aqui é o SRT que eu tô falando, tá? Então ele tem os tempos, tá vendo? Ele tem as falas e os tempos. Eu coloquei aqui agora um vídeo meu, um vídeo de 10 minutos, e mesmo eu gravando tela, mesmo eu consumindo o recurso, ele demorou só 54 minutos para processamento. Ele gerou aqui todo o texto. De cara, eu tô vendo um erro, onde ele fala que o senhor da Anthropic, na verdade é o CEO da Anthropic, mas enfim, foi o único erro ali que eu percebi realmente. Aí eu vou copiar o SRT e falar exatamente a mesma coisa para o ChatGPT. E tá aí, ele gerou de forma linda, maravilhosa, com os capítulos. O título também, mas está faltando a thumbnail, certo? Olha lá na parte de baixo os frames que ele gerou para ajudar na sua thumbnail. Então eu posso simplesmente selecionar uma imagem, aí eu venho aqui embaixo, ela tá aqui, eu posso abrir esse PNG com qualidade máxima. Cara, aqui já dá uma thumbnail. Vou copiar a imagem e vou jogar lá no ChatGPT. Eu tô falando para ele criar uma thumbnail. Não gostei dessa imagem, eu posso ir indo pro lado, Olha lá, Olha lá outra bacana aqui, É porque se você analisar o fonte, e quando eu falo você analisar o fonte, é você pedir para o seu agente de IA analisar, você vai observar que a ferramenta ela procura captar bons frames, frames que você não esteja embaçado. Olha aí a thumb que ela gerou, cara, que demais! Tá melhor que minha thumb atual desse vídeo que eu já divulguei. E voltando para aquela outra transcrição do áudio de 2 horas. O ChatGPT levou um tempinho ali, porque é longa a transcrição, mas ele fez. Que coisa bonita, coisa bem feita. Separado por capítulos. Cara, que coisa linda, maravilhosa. Vibe coding, economizando crédito. Aí você me pergunta assim, Yuri, por que você não vende esse software? Ou então, por que você
não cria um SaaS? Por que você não cria um site? www.transcrevofácil.com.br. Na minha visão, não compensa. Porque sempre quando a gente vai investir em algo, a gente tem que ter um racional. A gente tem que pensar na concorrência futura e da forma como está a IA futuramente. Na minha visão, vai ter 1 milhão de software de transcrição de vídeo gratuito. Então, como que eu vou desenvolver algo pago e concorrer com os gratuitos? É que, ao meu ver, esse software está sendo meio que pioneiro. Então, aqui eu estou evidenciando o que vai acontecer no futuro, que vai ter software gratuito de tudo, API gratuita de tudo. Agora, com certeza, existem espaço para desenvolvimento de muita coisa paga e com uma difícil barreira de entrada. Software de cálculo de RH, por exemplo. Mas aí, o cara que vai desenvolver, ele tem que ter muito conhecimento da área. Eu, por exemplo, eu desenvolvi sim um site que é relacionado a investimento. Lá na frente eu pretendo rentabilizar, mas é algo muito nichado, é algo muito específico, voltado ali à bolsa de valores, a quem faz análise de fato de lucro líquido, dívida líquida, enfim, etc. Mas voltando ao Transcrevo Fácil, ele foi mais um projeto adicionado no meu LinkedIn. Eu iniciei o desenvolvimento dele no Codex, depois eu aprimorei no Cloud Code, eu precisei usar o Fable 5 em itens específicos do instalador, itens que o Codex não estava conseguindo ajustar. Aliás, o instalador disso, esse instalador para leigo, foi o que mais deu trabalho, o que mais gastou crédito. E eu acabei precisando do Fable 5 no máximo. Mas aí, depois de tudo finalizado, eu voltei para o Codex e eu fiz aquele bom e velho pedido que eu faço em todos os meus projetos. E você tem que fazer no seu projeto. Eu pedi para ele: agora, entra no meu perfil do LinkedIn e adiciona na parte de projetos, adiciona o Transcrevo Fácil com todas as tecnologias embutidas. Posso inclusive pedir para adicionar em português e em inglês, tá? Meu caro, olha o tanto que eu já te ajudei abrindo a sua mente com ideias, falando do LinkedIn. Se isso já não vale a sua curtida, então eu não sei o que fazer para ganhar o seu like. Porque tudo isso aqui tá de graça, não vendo curso. Eu falo e faço porque eu realmente gosto. Mas a sua curtida dá um baita de um estímulo. A gente precisa enxergar coisas que são excelentes. As IAs, os agentes de IA hoje estão excelentes. Eu não me esqueço, cara. Eu não me esqueço meu passado. Eu não esqueço como eram os anos 2000. O Windows 95 e o Windows 98 era uma bosta, cara. Beleza, a gente vê a carinha dele, a gente vê o logotipo dele, bate uma nostalgia, a gente lembra dos tempos antigos. Só que, cara, era muito ruim. Dava tela azul, cara. As coisas eram muito inseguras. Quando a gente estava usando o antigo ICQ, cara, era muito bizarro. Cada contato tinha lá a sua descrição. E nessas descrições era possível você ativar uma opçãozinha que aparecia o endereço de IP do computador desse contato que estava online. E, cara, era muito bizarro. Porque daí tinha gente que utilizava o chamado IGMP nuke. Aí esse atacante, ele simplesmente nucava, ele simplesmente enviava pacotes de IGMP para aquele computador. Pronto, o computador aparecia a tela azul, a pessoa tinha que reiniciar o computador. Então, se o atacante quisesse ficar fazendo isso sem parar o dia inteiro, ele fazia. As coisas evoluíram muito. E a gente, né, a gente sempre chamou, de uma certa forma de brincadeira, o Windows de Ruindows. E hoje, cara, o Windows 11 é muito bom. A gente não parou
para observar, cara, como a Microsoft evoluiu, como que funcionou, de certa forma, no início, ser eficaz, entregar um sistema operacional e ir melhorando aos poucos. Porque hoje o Windows 11 praticamente não dá tela azul. Tudo funciona. Eu sou usuário também do SQL Server da Microsoft. Eu vejo ele como um excelente software, um excelente banco de dados. Ele auxilia muito o programador, a forma dele, a existência de tabelas temporárias. Enquanto o SQL Server evoluiu, o Oracle parou no tempo. Temos também .NET, Visual Studio. Enfim, de forma inconsciente, eu me tornei um fanboy da Microsoft, porque ela passou sim a entregar softwares com excelência. Cara, o GitHub, que você utiliza de forma gratuita, que todos os seus projetos de IA, com Cloud Code, com Codex, todos os teus projetos vão para o GitHub de forma gratuita. Isso é graças à Microsoft. Ah, e falando daqueles Windows lá de 95, 98, e a internet que acompanhava eles. Ai, cara, que tenebroso. Aí depois, com o passar do tempo, veio, né, a chamada ADSL, as coisas melhoraram. E aí a gente escutava falar, nossa, porque no Japão é tudo fibra ótica. Eles conseguem lá 1 giga de internet, 500 mega de internet. A gente escutava isso e parecia uma realidade distante. Só que é bacana de ver como as coisas acabam acontecendo no Brasil. O Brasil existe uma demanda, então eu vejo que vale a pena investir. Com TV digital foi assim, demorou para chegar aqui, mas chegou. E fibra ótica, pelo menos no estado de São Paulo, eu vejo que é a mesma coisa. Demorou um pouco para chegar aqui, mas chegou com força. Hoje, em grande parte do estado de São Paulo, eu não vou falar o estado de São Paulo inteiro, mas a sensação que eu tenho é que no estado de São Paulo inteiro a gente está com fibra ótica. Então, as coisas aqui demoram um pouquinho para chegar, mas chega. Agora, tem muito país da América Latina que não tem fibra ótica. Então a gente precisa enxergar as coisas boas que estamos presenciando. Por enquanto é isso, um abraço e fica com Deus.